Olá, turma, tudo bem? Mais uma vez aqui, professor Marcos, mas agora para explicar como calcular o mínimo múltiplo comum entre dois números ou mais. Eu vou fazer aqui, por enquanto, só para 2, mas a regra serve para 3, 4, quantos números forem necessários. E o dispositivo, o que ele ajuda? É que você não precisa achar os múltiplos de 10, todos, os múltiplos de 40 e verificar que hora que repete 2 ao mesmo tempo. E aqui, 18 e 24, você precisa fazer os múltiplos de 18, os múltiplos de 24 e verificar em que momento que eles coincidem os dois ao mesmo tempo pela primeira vez. Então, isso ajuda a vocês descobrirem como encontrar esse mínimo já de uma forma mais prática. Então, eu coloquei dois exemplos. O primeiro, MMC entre 10 e 40, e o segundo, MMC entre 18 e 24. Então, o que eu faço? Eu coloco os dois números um do lado do outro, coloco aqui uma barra lateral e vou fazer como uma decomposição em fatores primos. Então, tem que lembrar dos números primos que nós já vimos. Vou marcar aqui para lembrar, é o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13 e assim por diante. Aqui nós vamos a todos, mas vamos começar pelo 2. Então, aqui estão os números primos, por onde eu vou começar. Então, o que eu faço? Verifico se eles são pares, ou um deles, ou os dois. Nesse caso aqui, os dois. E aí eu faço a divisão por 2, porque são números pares. Então, eu vou colocar aqui o número 2. Aí eu vou dividir 10 por 2 e 40 por 2. Eu tenho que fazer isso sempre quando der para dividir os dois ao mesmo tempo. Quando não for possível, eu só vou repetir o número que não é possível fazer a divisão exata. Então, 10 dividido por 2, aí vai dar 5. 40 dividido por 2, 20. Ainda tem um número par, que é o 20, né? Então, aqui, eu continuo com o número 2. 2. Aí eu vou lá embaixo, 5 não dá, eu vou repetir, porque não dá divisão exata. É inteiro, né? Só vai dar natural, vai dar só decimal. Aí 20 dividido por 2 dá 10. 10 é par, então continuo pelo 2. 5 não dá, e repito 5. E o 10, metade de 10, 5. Agora não dá por 3, mas vai dar por 5. Então põe o 5 aqui. Aí 5 dividido por 5 vai dar 1. E aqui 1. Quando aqui embaixo dá 1 e 1, aí já pode parar que já está chegando a resposta. Que aqui só vai dar por 1, por 1, por 1, né? Não vai dar para dividir por outro número. Então, qual que vai ser o mínimo múltiplo comum entre esses dois números? É a multiplicação de todos esses números aqui. Então, vamos multiplicar 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 5, 40. Então, aqui, eu faço 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 8 vezes 5, 40. Então, aqui, o mínimo múltiplo comum entre 10 e 40 é 40. Então, multipliquei esse por esse, ó, deu 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, dá o 40 aqui embaixo. Agora, vamos ir para o exemplo 2. Faz a mesma coisa. Coloco aqui a barra lateral. E verifico se eles são números pares, para começar por 2. Se não for, por 3, se não for, por 5, né? E assim por diante. Então, aqui é possível dividir por 2. Então, eu vou colocar o número
2. Aí, eu vou dividir, então, 18 por 2, vai dar 9. 24 por 2, 12. Só posso dividir se for os dois ao mesmo tempo. Então, ainda tem o número par, que é o 12, né? Então, continuo por 2. Aí, o 9 não dá para dividir por 2, eu repito. O 12 por 2, 6. 6 é par. Então, continuo aqui por 2. 9 não dá, repete. E 6 dividido por 2 vai dar 3. Já não tem mais número par, né? Então, só tem divisível por 3. Então, aqui vai dar 3. Aí, eu divido 9 por 3, vai dar 3. 3 dividido por 3 dá 1. Ainda tem o 3 ali do lado, né? Então, 3. 3 dividido por 3 dá 1. E aqui vai dar 1. Então, agora multiplica todos esses números que estão aqui. Então, eu vou fazer 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 3 aqui embaixo vai dar 72. Então, aqui, 72 é o resultado da multiplicação. Então, o menor múltiplo comum entre 18 e 24 é o número 72. Então, achei o mínimo múltiplo comum dos dois ao mesmo tempo. Se tivesse 3 números aqui, faria da mesma forma, dividir os 3 sucessivamente. Então, dessa forma, você consegue achar o menor múltiplo comum sem fazer o múltiplo dos 3, ou dos 2, ou dos 4 individualmente e comparar quando eles se repetem. Beleza? É só isso mesmo. Até a próxima.